A gente pode dizer que o somatório dos torques. Eita, o meu torque fica parecendo um T de tempo. Eita, meu Deus do céu. Ele diz que o somatório dos torques é igual a zero. Mas ele quer saber os torques com relação a esse pontinho aqui, ó, que é o ponto médio. Vou chamar de M. O ponto médio de QO. E isso dá um senhor trabalho. Por quê? O vetor posição desse cara é esse carinha aqui. E dá um trabalho. Gostaram da piada? Mas a gente pode utilizar um conceito chamado braço de alavanca. O conceito nada mais é o seguinte: se eu tiver um torque, ele pode ser escrito como a produto da força, que é perpendicular ao comprimento, ou posso dizer que o torque é igual ao módulo da força vezes o comprimento que é perpendicular à força. O que seria isso? Imagina que eu tenho uma barra assim, tronchinha. E aqui atua o peso. Eu posso calcular o torque pegando essa distância e esse ângulo e calculando a parte do peso, que vai ser perpendicular. No caso aqui, o torque seria igual a o peso vezes o seno de θ vezes a distância. R. Ou eu poderia fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Aqui é o peso. Eu posso pegar, prolongar esse vetor e pegar esse comprimento aqui, ó. Eu vou chamar de D. Então, o torque, essa reta, ela é perpendicular ao vetor. Ela tem que ser perpendicular ao vetor. A distância, como fosse do vetor ao eixo, né? Aí, vamos lá. Então, o torque, nesse caso, vai ser P vezes D. Essa é a parte, o conceito, né, de braço de alavanca. Ele é a parte crucial para você resolver isso aqui de forma simples. Muita gente, essa prova eu fiz na minha entrada, muita gente se ferrou, muita gente boa, muita gente que sabia fazer um monte de questões, se quebrou porque não sabia dessa parte do braço de alavanca, ou não se lembrou. Aí fizeram grandes cálculos, e a chance de você errar fazendo cálculos gigantescos é muito grande. Vamos lá. Então, aqui, com relação a esse ponto M, a gente vai ter duas forças, né? Deixa eu já botar um quadradinho aqui. Ô Marcos, Oi. nessa questão aí ela relacionou tanto o equilíbrio quanto elasticidade, né? É, no finalzinho ele já coloca uma questãozinha de elasticidade, mas é só aplicação, né? Aham. E aqui é o ponto M. Aí vamos lá. Com relação a esse ponto, vamos definir os torques, né? Eu vou dizer que para cima vai ser positivo, para baixo, negativo. Ok? Então, com relação a esse ponto, essa é minha tração T2. Ela está fazendo o meu corpo girar para que sentido? Sentido positivo, ela está fazendo o meu corpo girar para o lado de cá, com relação a esse ponto. Imagina como tivesse eu fixar desse ponto e fizesse essa forcinha aqui.
tivesse feito essa forcinha aqui. Meu corpo girar para que lado? Essa parte eu gosto de lembrar do anti-horário e do horário. Eu guardo por isso. Essa força T2, tração T2. Com relação a esse ponto, você pode fazer ou por regra da mão direita, ou por intuição mesmo, imaginando que esse ponto aqui está fixo. Imagina como tivesse metido o dedão lá. Tem uma placa sobre uma mesa, aí tu pressionasse ela e fizesse essa força, você mesmo, você na sua mãozinha, fizesse essa força. Para onde ela giraria? Aí, a intuição diz que ela giraria para um sentido positivo. E, certamente, pela regra da mão direita, também diz isso. Aí agora vamos para o peso. Fixei o peso para baixo. Então, a tração, o torque em T1. Isso aqui é um T1, gente. Também é negativo. Como está tudo em equilíbrio, isso aqui é igual a zero. Aí vamos utilizar agora o conceito de braço de alavanca. Eu vou traçar uma reta paralela a essa, certo? E vou traçar aqui novamente a diagonal. Se vocês perceberem, eu vou circular aqui. Existe um triângulo de lado A, hipotenusa. Se é um quadrado, a hipotenusa é a raiz de 2. Eu vou chamar aqui hipotenusa desse meu triângulo. Esse é raiz de 2. A. Hipotenusa é esse aqui. Então, é esse comprimento daqui para cá. Se vocês perceberem, existe também um outro triângulozinho aqui, ó. Que é esse aqui. Que forma com ponto Q, né? Aqui é o ponto Q. Ponto Q, M, e esse aqui que é paralelo. A continuação, né? Um triângulo pequenininho, que eu quero saber quanto é esse lado. A única informação que eu tenho é que ele é metade da metade da hipotenusa. Então, ele é um quarto da hipotenusa. Então, vamos dizer que esse segmentozinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ela vale um quarto. Esse pedacinho da hipotenusa aqui, ó, desse triângulozinho. Eu vou desenhar ele aqui para ficar positivo. M aqui. Ô Marcos, mas o braço de alavanca nesse caso não era para ser horizontal? A gente está tentando procurar ele horizontalmente mesmo, a partir da hipotenusa? Eu posso. É que eu explique mais uma vez. A gente está aqui para. Não, eu entendi. É porque talvez eu esteja deixando de ver alguma coisa, porque parecia um pouco mais simples quando eu li a questão a primeira vez, já que ele dá o lado, né? Ele dá que o lado é A. Então, esse ponto Uhum. médio já não está garantido que ele está em um quarto do lado, por mais que ele esteja no ponto médio da diagonal, ele Sim, já não é garantido geometricamente que ele está em um quarto do lado. com certeza. Eu acho que a ideia que eu queria fazer é porque eu não sei, dependendo das pessoas, às vezes esse pulo, né? Eu dizer que esse segmento aqui vale um quarto. Não sei se fica tão nítido, né? Você olha assim, ah, é o ponto médio do ponto médio. Aí, se o Mas lado é um vale quarto mesmo, 4, né? De qualquer forma. Você vai chegar nisso, né? Com é, dessa forma que você está fazendo. é, Ah, exatamente entendi. isso. Aí eu vou fazer Obrigada. semelhança de triângulozinho. De nada, Estela. Ô, Marcos, Oi. esse torque um não deveria ter sentido positivo, não? Igual ao torque 2? Não, porque a gente não está calculando com relação. A gente está calculando em relação ao ponto M, sabe?
Aí no ponto M, se você olhar, ele vai girar no mesmo sentido do peso. O peso vai. Imagina como se fosse uma balança, né? Deixa eu desenhar aqui. Uma balança. Aqui é o ponto M. Eu tenho uma força T para cá. E tenho uma força P para cá. Qual o sentido que esse meu objeto vai girar? É para cá. Tá entendendo? Ah, ok, ok. Todo ele vai girar. Em termos de equilíbrio, confundem vocês definir isso, né? Porque se você equacionar de forma incorreta, você pode até calcular de forma certa, mas você acaba errando, né? Aqui é H. Então, esses triângulos aqui, vamos só voltar. Esses triângulos aqui, eles são semelhantes. Então, eu posso dizer que H sobre 4. H sobre 4 sobre H está para X. Pera, H sobre 4 está para X, assim como X. Pera, H sobre 4 está para H, assim como X está para A. Acho que é assim que se fala. Eu posso cortar isso com isso. H com H. Então, vai ficar 1/4 X é igual a 4. 1/4 de A. Ok? Então já sabemos o torque de T1, né? Como ele vai ser calculado. Agora, para P2, se você perceber, ele também está na mesma distância daqui para cá. Eu prolonguei aqui, é igualzinha a essa, né? Não sei se vocês conseguem perceber que essa distância aqui é igual a essa. Dá para perceber? Fica tranquilo? Sim, Arthur, com certeza. A linha tracejada, ela é perpendicular aos vetores. Essa aqui. Então eu já sei dois. E quem vai ser essa distância daqui até aqui, né? A T2. Eu posso botar assim que, como ela é paralelo, as medidas dele equivalem a. Então vai ser A, mais essa distância, que eu vou chamar de Y. Esse Y aí é qual a distância mesmo, velho? Vale A. Então eu posso dizer que ela é Y, que é essa distância aqui, daqui até aqui. E isso aqui já vale X, né? Como a gente já tinha dito. Então, A é igual a Y mais 1/4 de A. 1/4 de A vai ficar menos A, seriam 3/4 de A. Então, seria esse carinha, né? Então, a gente achou o braço de alavanca de T2, braço de alavanca de T1 e de P. Vou apagar aqui. Deixa eu agora aqui escrever, né? Vou só anotar aqui o que a gente tinha.
ok? Então aqui eu vou ter que ter 2 T2 vezes Y menos. Droga, escrevi tração. Peso vezes X menos T1 vezes X. Isso aqui é igual a zero. Vou passar tudo isso que está negativo para cá, que é positivo. Passar para o lado de lá da igualdade, né? Então, vou ficar com T2 vezes Y igual a P vezes P mais T1, né? Já que é X e X. P mais T1 vezes X. T2 é igual a 3/4 de A igual a P mais T1 vezes 1/4 de A. A vai-se embora com A, 1/4 vai-se embora com 1/4. Então, 3T2 é igual a P mais T1. Esse 1 aqui que eu estou dizendo é para... Quando eu for chamar, eu vou chamar a equação 1, certo? Eu vou passar para a próxima folha. Então, temos a equação 1, que é 3T2 é igual a P mais T1. Agora, vamos desenvolver a outra equação. Eu vou dizer que o somatório das forças, ela tem que ser igual a zero. As forças que eu tenho para cima são as trações, que vai ser T1 mais T2, e o peso que é para baixo, menos o peso. Tudo isso tem que ser zero. Então, eu vou ter que T1 mais T2 é igual ao peso. Como vocês estão aprendendo muito bem álgebra linear, eu tenho um sisteminha de 2 variáveis e 2 equações. Então, esse sistema é definido. Eu tenho a solução para ele. Então, vamos lá achar a solução para ele. Como eu tenho que 3T2 é igual a P mais T, eu posso dizer aqui, né, pegando a equação 2. Pegando a equação 2, eu posso dizer que T1 é igual a P menos T2. Pegando esse carinha passando para o outro lado. Negativo. Substituindo aqui, então eu vou ter que substituir no 2 em 1. Ficou parecendo nome de filme. Então aqui eu vou utilizar 1. Acho que é o contrário, mas tudo bem. Eu vou ficar com 3T2 igual a P mais P menos T2. Então, eu vou ter 3T2 igual a 2P menos T2. Vou passar esse T2 para o outro lado, somando. Então, vou ficar 4T2 igual a 2P. Então, vou ter T2 igual a 2/4 de P. Eu não sei se para vocês, nessa parte, quando a gente chega, é só escalonar que dá certo. Aí, não sei se para vocês fica bem nítida essa parte, mas se vocês olharem
aqui. Esse sisteminha aqui já dizia praticamente a resposta, né? Eu tinha uma força no meio, duas trações, dois objetos que faziam força para cima, igualmente espaçados. Então, seria muito normal que ele dividisse a força, né? Eles estão na mesma distância, mesma distância da força, né? Da força para baixo. A força está bem centralizada. Então, chegamos numa resposta boa, né? Agora, consequentemente, isso aqui implica que T1 é igual a 1 meio de P. E chegamos na solução da nossa letra B. Tranquilo? Foi sussa para vocês? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Eu fiz umas notas que estão até um pouco mais, bem mais explicadinhas do que eu expliquei agora para vocês. Somente essa parte de braço de alavanca e... Marcos? Oi? Oi. Pode só dar uma explicada no baixo lavando de novo, por favor, que eu tenho que dar uma saída. Falar o quê? Dá uma explicada de novo no baixo da alavanca. Baixo da alavanca. Ah, do braço de Eu não entendi alavanca? muito bem. É, eu não entendi muito bem. O braço de alavanca, ele é o seguinte, ele é a distância... Deixa eu desenhar aqui. Pensa num um objeto assim, uma barra troncha. Eu tenho uma força para cá. Vamos dizer que é um peso. E aqui é o meu eixo. Se eu fosse calcular o torque, né, que essa força exerce, o torque de P, eu poderia dizer que vai ser P, se eu dizer se eu souber esse ângulo aqui, né, seno, vai ser P seno θ vezes esse comprimento, L. O braço de alavanca seria esse comprimento aqui, ó. Então, eu poderia também escrever esse torque, torque da força-peso, como sendo o módulo de P, eu vou chamar essa distância aqui de D, vezes essa distância D, de tal forma que essa distância seja perpendicular ao vetor. Deu para entender ou ficou muito rápido? Entendi. Entendi. Eu entendi. Aí, oi, não, ele acho que coloca aqui embaixo, na verdade, ele não diz, ó, a equação obtida, a partir da equação obtida, calcule o módulo da tração T para cada cabo. Eu acho que não deveria ser uma relação de T1 igual a T2. Óbvio que se T1 fosse igual a T2, consequentemente a gente já batia nisso, né? Que T1 é igual a 1 meio de P. Quando a gente foi fazer a prova, ele pediu para a gente adicionar isso. Deixe em função de P. Ok? Deixa eu apagar aqui. Ô, Marcos, tu pode voltar na resolução rapidinho? Posso. Essa é a hora de vocês perguntarem. Eu tenho a noite toda. No caso, deu T2 igual a meio P, não foi? Foi. Ah, tá, ok. T2 igual a 1 meio de P. Consequentemente, Ok. T1 é igual a 1 meio de P. Porque a soma deles dá P, né? Então, se uma é Ok. metade, tem que ser também metade. Até meia-noite. Gabriel, você acha que não? Ixi, estamos aqui para tudo. Mas eu acho que a monitoria não vai chegar até meia-noite, não. Só é 4 questãozinhas. As próximas já são mais tranquilas. Acho que as que vai ser um pouco mais complicada vai ser a de fluidos. A que eu escolhi de fluidos. Que eu ia escolher uma mais fácil, mas vocês ficaram falando daquela do óleo, eu acabei fazendo. A das duas bolinhas no óleo. Ela tá até aqui, ó.
Ô Marcos, tudo bem? Oi, tudo bem? Vê, é porque aqui tá meio embaçado, eu não entendi bem o que a questão queria. Porque Ah, geralmente a gente coloca o eixo de rotação em uma das forças, aí eu não entendi porque as três forças tu não anulou no eixo de rotação. Pode explicar sim. direitinho? Pronto. Vamos lá, Juan. Quando você tá meio embaçado para você, mas eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: escreva a equação para o equilíbrio dos torques, computados, ele deixa até grifado, computados em relação ao ponto médio do segmento QO, indicado na figura. A partir da equação obtida, calcule o módulo da força da tração em cada cabo. Então, ele já deu o ponto. Se eu fosse escolher um ponto, seria muito fácil, né? Porque eu escolheria o ponto P, o ponto O, né? O ponto onde eu anulo o meu peso. Eu vou ter que ter T1 vai ser igual a T2, porque essa distância aqui é a mesma, e o ângulo aqui entre eles também vai ser o mesmo, e logo T1 é igual a T2. Sim, eu entendi agora. Que eu vi essa parte aqui, tá meio embaçado. Obrigado, viu? Mesmo colocando grande, né? Se você tiver qualquer dúvida, também não dando para, tipo, não dá dando para enxergar. Essas questões eu mandei lá no grupo, tem lá no grupo apostilas é uma lista de questões, e ela foi uma das primeiras. Uma questão que eu gostei, achei ela legal. E agora virou, ele pede para você calcular, letra C, né? Ele pede para você calcular a elasticidade das trações, né? Como T1 é igual a T2, né? T1 é igual a T2. Logo, o que eu calcular para uma, vale, né? Analogamente. Tudo que vale para uma, vale para outra. Outra. Então vamos lá. Ele pede para você calcular a elasticidade. A elasticidade, ela tem a seguinte fórmula, que é F sobre A igual ao módulo de Young vezes delta L sobre L. Essa fórmula é praticamente de você decorar. Eu não sei, eu estava até pensando hoje, eu disse, caramba, ele bota força sobre área. Como a gente está tratando de um objeto sólido, a gente não pode falar de pressão, né? Mas isso aqui nada mais é do que como se fosse pressão mesmo. Como não é um fluido, mas mesmo assim é pressão. Força sobre área, pressão. Vai ser proporcional ao deslocamento, à deformação. Aí, nesse caso, a gente só vai substituir nossa força aqui. É a tração. Então, é tração. Então, a tração vai ser T1 sobre A igual a Young vezes delta L sobre L. Na verdade, ele pediu essa relaçãozinha aqui, ó, esse carinha. Aí eu vou passar o módulo de Young para lado de cá. Então eu vou ter que. Só Oi? para só para não interromper de novo. O que ele tá pedindo na letra C? Precisa nem voltar, só tu dizer assim. Ele está pedindo o delta L sobre L. Ele Beleza, beleza. está pedindo essa partezinha aqui, ó. E pode interromper à vontade, gente. Eu não tenho problema. Ó, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Ó. Pode. Teve dúvida, não guarda ela. Pergunta. A gente sempre está desenrolando. Aí vamos lá. T1, ele é igual a 1 meio. Eita. 1 meio de P.
E eu vou passar o módulo de Young para dividindo, né? Isso vai ser igual a delta L sobre L. Então, eu vou ter aqui que delta L sobre L é igual a P, esse meio, né? Eu multiplicar por uma fração é a mesma coisa que eu dividir pelo numerador, né? Então, eu vou botar 2 a y. Letra C, oi. Tranquilo essa parte, né? Essa parte só foi, tipo, literalmente dizer, aplicar a força e é isso. Uma coisa, voltando para o começo da questão, na verdade, na parte do Bessa da Vanca. Como foi que você encontrou tipo, a primeira distância, que é A dividido por 4, e a outra é mais fácil, é só o resto. Mas como foi que você encontrou ela? Eu encontrei por semelhança de triângulos. É Gabriel, né? Pronto. Eu encontrei por semelhança de triângulos. Se você perceber, tem um triângulozinho aqui, que é o triângulo, esse triângulo aqui grandão, né? A diagonal do quadrado e esse carinha aqui. Aí, por semelhança de triângulos, eu tracei essa paralela, né? Aí, por semelhança de triângulos, eu tenho que esse triângulozinho é proporcional a esse triângulo grandão. Triângulozinho proporcional ao triângulo grandão. Como esse cara é metade da diagonal, então esse aqui é um quarto da diagonal. Então eu vou ter que a diagonal, aqui é A e aqui é A, então vai ser A, A. Aí eu vou dizer que A está para X, que é essa medidinha de baixo, assim como um quarto de H está para H. Então eu encontro que X, essa minha medidinha X, ela vale um quarto de A. Ok? Valeu. Pronto. E para finalizar, ele pergunta aqui quanto seria, né, se a força triplicasse, né? Quanto seria essa relação, esse delta L sobre L? O que aconteceria com ela se a força triplicasse, né? Se o peso triplicasse? Então é literalmente multiplicar o peso por 3. Eu vou aplicar a mesma fórmula e vou multiplicar o peso por 3. Eu vou dizer que o peso bolinha é igual a 3 peso antigo, né? Fazendo as mesmas 1/2 de peso bolinha sobre 2 vezes a y é igual a delta L sobre L. Então aqui vai ficar peso bolinha sobre 2 AY igual a delta L sobre L. Peso bolinha é 3, então vou botar o 3 para fora. Peso, aqui é um deslocamento diferente. Deslocamento bolinha. O L é o mesmo, eu esqueci disso, desculpa. Esse carinha aqui, se vocês perceberem na questão anterior, é igual ao delta L antigo. Então, 3 delta L sobre L é igual a delta L bolinha sobre 3. Sobre L, né? Sobre L. Com L, então, ele triplicou. A deformação. Ok? E
Pode perguntar. Sim. O que aconteceu nessa questão foi que ele considerou muita coisa. Se você montou as equações de forma correta, errou conta, aí eles pontuaram isso e deram notas relativamente generosas. Ok? Vamos agora para a próxima. Quem tá animado? Uhul! A próxima, tio Newton toda vez chora no túmulo quando. Opa, pode falar, Miguel. E. Miguel deu vários. Não gostei. Tá desanimado, é Miguel? É. Por favor, alguém interna Miguel. Ele está depressivo. Vamos lá. Aí, tio Newton, quando veio essa questão, ele chorou. Literalmente chorou. Porque você não consegue. Se você tentar jogar cinemática aqui, jogar uma cinemática, você também chora. Porque aqui você vai ter que utilizar o conceito de integrais. Você vai ter que a força, você vai ter que integrar essa força com relação ao deslocamento. E daí você vai achar uma coisa chamada energia. Energia. Então, é isso. Tio Newton não dava para fazer por cinemática, só por energia. Então, mais um ponto para tio Live Business. Na hora que foi fazer essa questão. E o que essa questão pede? Vamos lá, ler a primeira questão. Um projétil de massa m é lançado verticalmente para cima, com velocidade v, a partir da superfície de um planeta esférico de massa m e raio r. Aí ele calcula a altura máxima do projétil. O projétil alcança a partir da superfície, como função das variáveis dadas e constantes físicas relevantes. Você não pode meter aqui um módulo de Young, né? Não faz sentido você colocar algo que não seja algumas constantes físicas que não fazem sentido. Mas, se você for um cara sapiente, você pergunta, né? Você olha para a questão e pergunta para ela: questão, esse sistema que eu estou analisando, ele é conservativo? Ela vai olhar para você e dizer: é. Então eu posso dizer que a variação da energia mecânica, você olha para a questão e pergunta, o professor da aula, o professor vai dizer que a variação da energia mecânica ela vai ser zero. Oh, e o que eu ganho com isso? Eu vou ter o seguinte conceito, né? Que energia mecânica inicial vai ser igual a energia mecânica final. Energia mecânica inicial ela vai ser energia cinética mais potencial. E vai ser igual, inicial, né? No caso, inicial. E vai ser igual energia cinética final mais energia potencial final. Como eu quero a altura máxima, qual a característica quando eu chegar na altura máxima? Pensa que eu estou fazendo lançamento vertical, estou jogando as coisas para cima. Ele alcança a altura máxima quando a minha velocidade ela vai para zero. Então, V final é igual a zero. Isso implica que a energia cinética final é igual a zero. Essa parte deu para entender, né?
Então vamos lá. Energia cinética. Vocês se deram bem em física 1, então energia cinética tá tranquilo, né? Mzão V quadrado sobre 2. Aí agora a parte de física 2. Energia potencial gravitacional é menos Mzão M, Gzão sobre a distância, né? A distância que ele estava nesse caso, vamos pensar de forma exagerada, deixa eu pegar um círculo. Vamos dizer que isso aqui é o planeta Terra. O objeto estava aqui, né? De começo, e depois ele subiu e veio parar aqui. Então esse aqui é o H. Aqui, nesse caso aqui, ele tem uma distância R inicial e a outra vai ser H mais R, né? Então aqui vai ser R, energia potencial inicial, vai ser igual, e a final vai ser menos Mzão, Mzinho G sobre Rzão mais H. Ok? Se vocês perceberem, Mzinho está sendo multiplicado em todos. Então eu posso simplesmente sumir com Mzinho. Bye, bye. Tchau e benção. Vou passar esses caras para cá somando. Então eu vou ter aqui V quadrado sobre 2 igual a Mzão. Vou mexer esse cara. Mzão G. Se vocês estiverem com toque, aí me avisa que eu inverto. Tem gente que fica com um toquezinho, porque eu escrevo o G ao contrário. O G do lado de cá, né? O G geralmente aparece aqui. Fica 1 sobre R menos 1 sobre R mais H. Até aí tudo bem, né, gente? Vou passar o 2 multiplicando. V quadrado igual a 2 Mzão G. Aqui, que é Jaqueline. Quem já foi alguma vez para minha monitoria presencial, eu gosto de falar de tia Jaqueline, né? Tia Jaqueline foi uma tia que eu aprendi com um professor de matemática, chamado Matheus, que ele é até substituto. Ele me ensinou um bocado. E ele fala que questões, tipo, de ensino fundamental, quem ensinou foi tia Jaqueline, que foi a professora dele de ensino fundamental. Então, tia Jaqueline já ensinou divisão de fração de bases diferentes. O que você faz é tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum dos dois. O mínimo múltiplo comum é literalmente o produto dos dois. R mais H. Normal, né? Tranquilo. Outra coisa, o que vai acontecer? Você vai pegar esse carinha, dividir por isso. E o que sobrar, você multiplica, né? Então vai ficar esse R dividido por R vezes esse cara. R corta com R, vai ficar R mais H. Esse cara vai ficar só o R. Então R, voar com R. Vou passar aqui só o R mais H para esse lado. O H também. Então, eu vou passar a base, né? Tudo está dividindo, passar multiplicando para o lado de cá. Então vai ficar R mais H, V quadrado, igual a 2, Mzão G, vezes H. Fazendo a distributiva,
Eu vou ter que R ao quadrado, V ao quadrado, mais... Pera. RH V ao quadrado é igual a 2 mzão G H. Vou passar esse cara para cá negativo. Passar esse cara para cá negativo. Então vou ficar com R ao quadrado. Essa aqui tem um monte de continha. Mas é só literalmente álgebra. Aqui tem H e H em evidência. Eu vou botar logo em evidência. Divisão G menos R V quadrado vezes H. Como minha ideia é achar H, deixa eu só fazer uma coisa, deixa eu ver se aqui passou. Como minha ideia é achar H, desculpe se você é organizado e essa quebra aqui pro lado vai ferrar, mas tudo bem. É só por falta de organização mesmo. Então eu vou ter que H vai ser igual a R ao quadrado V quadrado sobre 2 mzão G menos V quadrado R. Deixa eu... Então, essa aqui foi a expressão que a gente achou. Para achar a altura máxima, né? Ela vai depender da velocidade, do raio da Terra, porque se o nosso H for muito pequenininho com relação a R, esse cara aqui, essa variação vai ser praticamente igual. Então, quase não vai ter diferença de potencial, né? Não vai ser tão relevante. A diferença, né, da aceleração da gravidade. Então, tu pode utilizar cinemática para resolver isso, como aproximação. Sim. Sim, com certeza. Mas é aquela coisa. Por isso que no comecinho eu falei tirando onda, mas é sério. Você de fato tem que chegar para o teu instrutor, o teu que está examinador, e perguntar a ele, ó, esse sistema aqui, você me garante que ele é perfeito, né? Ideal, que ele não tem nenhuma força dissipativa. Quando a gente vai ver isso, essa aqui, daqui a pouco vocês vão perceber, ele pede no item B uma outra coisinha que é um pouco diferente. Mas em termos de força, qual é o nome? Forças dissipativas como o vento, o arrasto, outras coisas relacionadas à temperatura, radiação, coisas que tem no espaço, também deveria ser levado em consideração. Mas como a gente está fazendo bem simples, não precisa, né? Não precisa ser considerado. Acho que é isso. Eu respondi a pergunta, eu acabei me perdendo aí um pouco. Tá de boa? Pronto. Vamos agora para a letra B. A letra B, ele diz o seguinte: calcule a velocidade inicial v, em que h tende ao infinito. O que acontece com a velocidade inicial é igual a maior a esse v. Então, vamos lá. Eita. Deixa eu deletar depois eu adiciono. Calma, qual a pergunta mesmo? Ele diz que ele quer saber, calcule a velocidade inicial. Ele quer saber a velocidade inicial se h tende ao infinito. O que acontece quando a velocidade inicial é maior ou igual a esse v? Não sei se deu para entender.
Quer que eu fale um pouco mais devagarzinho? Isso tem a ver com a velocidade de escape? Sim. Na verdade, isso é a velocidade de escape. Porque quando eu consigo uma velocidade de uma energia o suficiente para o corpo se libertar de forma gravitacional, né? Se libertar da força gravitacional da atração, ele escapou do planeta. É a mesma velocidade que a gente precisa para lançar um foguete. Na verdade, precisa de mais, né? Porque tem aquelas forças que vão reduzir, né? São forças dissipativas. O arrasto, termos de aerodinâmica também, ventos e coisas do tipo. Mas é uma boa aproximação para você lançar objetos para fora do planeta. Então, vamos começar calculando, né? Eu vou separar aqui essa igualdadezinha aqui, ó. Vou pegar para mim. Eu até botei o número 2 ao lado dela. Vou pegar essa igualdade 2, porque ela está praticamente feita, né? Eu estou dizendo aqui que v ao quadrado é igual a raiz, não. Igual a 2 mzão g, 1 sobre r menos 1 sobre r mais h. Menina, macaquinha de escrever isso aqui. Só. Então, vou dizer aqui, vai ser 2 mzão g. Vou botar que nem eu tinha feito, né? Vai ficar h aqui, r. Na verdade, não vou nem fazer isso. Vou pegar ela do jeitinho que tá. Quem passou aqui em cálculo 1? Conta aí. Comece a hablar. E, pelo jeito, ninguém passou em cálculo 1, hein? Ai, ai. Vamos lá. Ele quer saber o que acontece, né? Ele quer saber o limite de V quando H tende ao infinito. Eu descobri que o meu V inicial, ele é esse carinha aqui, né? Então, eu vou dizer que esse é o limite, por mais feio que esteja, tendendo ao infinito, de raiz quadrada de 2. Vamos lá. Aqui é praticamente questão de limite, né? Eu posso, não sei se vocês vão conseguir entender, mas se eu pegar aqui como a única coisa que depende de h é essa fração, né? Eu posso dizer, como ela está dividindo, que essa fração vai a zero. Mas vou fazer um pouco mais devagar. Limite de h tendendo a infinito. Vou botar. Droga.
vou chamar